Olá! Imagina só receber uma mensagem numa garrafa, mas vinda do espaço, de outra estrela. É mais ou menos isso que está rolando agora. Temos um novo visitante passando aqui perto. É o terceiro objeto interestelar confirmado, o 3I Atlas. Hoje a gente vai dar uma olhada no que as fontes, artigos, notícias, dados de telescópios dizem sobre ele. Qual é a história desse viajante? O que ele tem de tão especial? Vamos focar nos dados, né? Nas descobertas mais recentes. A ideia é entender a essência do que a gente já sabe sobre o 3I Atlas, separar o que é fato do que é só, digamos, especulação. Tentar entender por que ele chama tanta atenção. Certo, vamos lá então. O 3I Atlas, ele foi visto pela primeira vez em 1º de julho de 2025, né? Pelo sistema Atlas, lá no Chile, um projeto que tem apoio da NASA, e o nome já diz tudo, 3I, terceiro objeto interestelar. Exato. E a confirmação de que ele vem de fora do nosso sistema solar vem da trajetória dele. É uma trajetória que chamamos de hiperbólica, aberta. E principalmente da velocidade. É altíssima. Quando descobriram, era cerca de 60 quilômetros por segundo. Peraí, 60 quilômetros por segundo? Isso dá mais de 200 mil quilômetros por hora. É difícil até de imaginar essa velocidade. É impressionante, né? Tão rápido que a gravidade do Sol não consegue segurar ele. Ele está só de passagem mesmo. Veio de muito, muito longe. E olha, importante dizer, as fontes confirmam que ele não representa risco para a Terra, tá? Vai passar uns 270 milhões de quilômetros, bem longe. Ufa, menos mal. Ok, então ele tá só dando uma espiada por aqui. E o que a gente já conseguiu ver dele? Como ele é? Olha, as observações, principalmente do Hubble e do telescópio Gemini-Sul, mostram ele se comportando como um cometa. Conforme ele se aproxima do Sol, ele já desenvolveu uma coma. Aquela nuvem de gás e poeira, né? Isso, essa nuvem difusa em volta do núcleo, e já está começando a mostrar uma cauda também. Interessante. E o tamanho do núcleo sólido lá no meio? Tem ideia? Tem estimativa sim, mas ainda com uma certa margem de erro, claro. Pelas imagens do Hubble, parece ser algo entre 440 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro. Nossa, 5,6 quilômetros? Se foi isso mesmo, ele seria bem maior que os outros visitantes interestelares que a gente viu, né? Com certeza. Seria de longe o maior objeto interestelar já visto aqui no nosso quintal. Gigante. E além do tamanho, o que ele é? Do que ele é feito? É aqui que a coisa fica mais estranha, não é? Fica assim. O telescópio James Webb fez uma descoberta assim incrível. Ele detectou uma quantidade enorme de dióxido de carbono congelado sendo liberado, o CO2. E a proporção é de 8 partes de CO2 para cada uma parte de gelo de água. 8:1. CO2 para água. Mas isso é o contrário do que a gente costuma ver nos cometas daqui, certo? O que isso quer dizer sobre o lugar de onde ele veio? Exatamente. É uma proporção altíssima, a maior já registrada num cometa. E isso é uma pista fundamental, sabe? Sugere muito que o 3I Atlas se formou num lugar bem diferente do nosso sistema solar. Um lugar muito mais frio, talvez, e com uma química diferente, onde tinha muito CO2 disponível para congelar. É como receber um tijolo de uma construção de outro sistema estelar. Ele conta sobre a química de lá. Que demais! Uma amostra de outro mundo, literalmente. E tem mais coisa esquisita, tipo aquela tal de polarimetria? Tem sim. A polarimetria, ela mede como a luz do Sol é espalhada pela poeira da coma, sabe? Analisa a direção que a luz vibra depois de bater na poeira. E os resultados para o 3I Atlas são inéditos, diferente de tudo que a gente conhece. Isso sugere que a poeira dele é diferente. Talvez as partículas sejam maiores, mais porosas, mais fofas, digamos assim. E outra coisa, a luz que ele reflete é meio avermelhada. E ele dá uma volta completa a cada 16,8 horas. Caramba, quanta informação diferente num objeto só. E a trajetória dele? Para onde ele vai e de onde ele veio? Ele está vindo da direção da constelação de Sagitário. O ponto mais perto do Sol, o periélio, vai ser lá por 30 de outubro de 2025. Vai passar um pouquinho por dentro da órbita de Marte.
A gente vai conseguir ver ele em telescópios até setembro, mais ou menos, aí ele some atrás do Sol e reaparece em dezembro. Quanto à origem, as análises mais precisas, usando dados do satélite Gaia, indicam que ele foi ejetado de algum sistema estelar, um sistema no disco fino da nossa galáxia, a Via Láctea, onde a maioria das estrelas, como o Sol, se formam. E parece que essa velocidade toda que ele tem agora, ele já tinha quando foi expulso de lá. Não ganhou no caminho. Agora, com todas essas características incomuns, muito CO2, essa polarimetria estranha, o tamanho que pode ser enorme, isso acabou gerando umas ideias mais, digamos, ousadas, né? Teve fonte, um artigo preliminar com pesquisadores, incluindo um de Harvard, que levantou a hipótese de ser tecnologia alienígena. Sim, essa hipótese surgiu. Ela foi mencionada, citando essas anomalias e algumas coincidências na órbita. Mas olha, é muito importante colocar isso em contexto, tá? A grande maioria dos cientistas, incluindo gente da NASA como Tom Stettler, diz que as evidências apontam para um objeto natural. Ele se parece com um cometa. Ele age como um cometa. Um cometa bem peculiar, é verdade. Mas são justamente essas peculiaridades que o tornam tão interessante para a ciência. É um mensageiro de outro sistema. A hipótese alienígena é, assim, muito especulativa. Não se sustenta com os dados que a gente tem hoje. A ciência funciona assim, né? A gente levanta hipóteses e testa elas contra as evidências. Entendido. Faz todo sentido. Então, resumindo a ópera, o 13 Atlas é uma janela incrível para outros mundos, né? Um pedacinho de outro lugar que viajou talvez bilhões de anos até chegar aqui. Exatamente, e o estudo continua a todo vapor. Missões como a Juno, que está lá em Júpiter, vão ter uma visão privilegiada dele depois de outubro. Estudar como ele vai se comportar depois de passar perto do Sol vai trazer mais respostas. Sobre ele mesmo e sobre a química de onde ele veio. Fica a pergunta, né? Quanta diversidade de restos de obra da formação de planetas existe por aí vagando pela galáxia? Cada visitante desses, como foi o Oumuamua, o Borisov e agora o Atlas, eles nos forçam a repensar um pouco o que a gente acha que sabe sobre como os sistemas solares se formam. O que será que o próximo mensageiro interestelar vai nos contar?